a nossa saudação no amor de Jesus Cristo ao Trio de Ouro, Pastor Antônio Francisco, Evangelista Rosinha, Diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, programa Teus Altares Metodista. Hoje daremos início a um novo módulo, discipulado módulo A Luta da Carne contra o Espírito. Parte 1, A Luta da Carne contra o Espírito. Parte 1, iniciamos hoje. Então, todas as segundas-feiras, você é convidado a estar conosco acompanhando este discipulado. O texto de hoje, base, está em Gálatas. Nós vamos ler um versículo só, em capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Nós vamos ler só esse, mas os demais também farão parte futuramente desse módulo, tá bom? Diz assim, 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscências da carne. Amém. Por hoje ficamos com esse versículo. Amados ouvintes e telespectadores deste programa Teus Altares Metodista, eu preciso falar neste instante que existe uma guerra dentro de você e dentro de mim, dentro de cada um de nós. E esta guerra é mencionada neste capítulo 5. A carne luta contra o espírito e a carne guerreia contra o espírito guerreia contra a carne e opõe-se um ao outro para que façais o que quereis. Então a Bíblia deixa claro que dentro de nós existe uma guerra travada, que enquanto a carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra coisa. Enquanto a carne é contrária à vontade de Deus, é contrária a tudo aquilo que diz de Deus, o Espírito, por sua vez, quer buscar a Deus. No Salmo 42, o salmista já diz que a alma dele tem sede do Senhor, do Deus vivo, deseja o Senhor. Todavia, a carne é contaminada. Ela nunca se converte, a carne não se converte. E quando eu olho para esse texto de Gálatas, eu faço a leitura, é que nós estamos vivendo uma geração de crentes carnais, isto que eu consigo ver. Nós estamos vivendo a geração carnal, não somente os do mundo, a geração cristã também, como um todo, tem dado vazão às obras da carne. Nós estamos vendo isto em larga escala. E nós precisamos entender que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, não podem ser de Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esta é uma realidade bíblica das quais nós não podemos fugir. Muitos nos dias de hoje deixam de ir na igreja, certamente porque o desejo carnal não permitiu que isto acontecesse. Sempre aparece um convitinho no domingo, à tardezinha, de um churrasco, de uma comemoração ou um jogo de futebol, sempre aparece alguma coisa e a carne vence. Aliás, todos nós, até eu e você, que neste momento participamos deste discipulado, se dermos vazão à carne, nós nem estaríamos neste momento participando deste discipulado. É que você venceu o desejo carnal e está conosco participando. Quem sabe estaríamos de frente de uma TV, assistindo uma série, sei lá o quê, ou mexendo incessantemente no celular, ou coisa que o valha. A nossa carne, ela não deseja ouvir a palavra, não deseja adorar a Deus, não deseja buscar ao Senhor, e esta é uma realidade. Quantas vezes eu e você não oramos porque a nossa carne não permite? Até desejamos orar,
mas todavia somos impedidos pelos desejos carnais. Porque é tão fácil fazer outra coisa e é tão difícil fazer aquilo que agrada ao Senhor, que agrada ao nosso Deus. Porque é tão difícil orar, porque é tão difícil meditar, porque é tão difícil buscar a Deus, cultuar a Deus. É difícil adorar, servir ao Senhor. Por que é tão difícil ir na igreja? Parece que é uma luta para ir na igreja. Porque a carne muitas vezes tem falado mais alto do que o Espírito. Se existe uma guerra dentro de nós, entre carne e Espírito, evidentemente o que vai prevalecer é aquilo que você alimenta mais. E muitas pessoas se encontram fracas espiritualmente. E na medida que você encontra uma pessoa que ela esteja fraca espiritualmente, você vai perceber que ela está forte na carne. Carnalmente ela está forte. E quando você encontra uma pessoa que está forte espiritualmente, a carne está fraca. Mas nós, eu acredito com muita tristeza, somos uma geração mais carnal que já pisou na face desta terra. Nós somos uma geração que não tem tempo para buscar a Deus. Mas Deus está chamando cada um de nós para vivermos espiritualmente. Está nos chamando, nos buscando. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, dizendo: andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne, ele está falando sobre um estilo de vida e não um método meramente dito. E então nós precisamos ter uma vida espiritual. Nós precisamos ser mais espirituais do que carnais. O meu estilo de vida precisa ser um estilo de vida que agrade a Deus. E só existe uma forma de assim o ser, quando nós somos mais espirituais. Certamente, todos nós passamos por fraquezas espirituais, por declínios espirituais, por conta da nossa própria carne, que é inversa à vontade de Deus. E como é, olha só a pergunta, e como é que nós vamos nos fortalecer espiritualmente? Como? Quando você vai. Quando você vai na igreja e você recebe, você percebe que o seu espírito, ele é levado a ser fortalecido por causa do louvor, por causa da adoração, por causa da palavra, por causa da ministração. Esse é um lugar propício a se fortalecer espiritualmente. Também na sua casa você pode louvar e deve ter pela manhã um momento especial para Deus, dizer: Deus, eu acordei mais cedo para ter um momento contigo, começar o dia já na presença de Deus, para ter um dia todo na presença de Deus. Mas você já deve ter percebido que quando nós começamos a faltar um culto, falta outro culto, falta na escola dominical, e a carne vai se fortalecendo e o espírito vai se enfraquecendo. E dentro de nós, o espírito vai perdendo a batalha para a carne. Mas, quando nós estamos nos fortalecendo em Deus, quando nós vamos buscando o Senhor, quando nós nos alimentamos através da palavra, ficamos firmes na igreja, então nosso espírito vai se fortalecendo e vai ganhando esta batalha contra a carne dentro de nós. Vitória do espírito. Fechando este módulo, esta parte 1 desse discipulado, módulo A Luta da Carne contra o Espírito, eu quero te dizer que eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida, que teu espírito precisa vencer tão furiosa luta dentro de você. E esta batalha, a carne não pode vencer. Fique firme, não deixe a carne vencer essa batalha. E quando eu digo isto, eu estou dizendo para que você, muitas vezes você não vai ter coragem, não vai ter ânimo para ler a Bíblia. E naquele instante a carne está fortalecida e você vai dizer, vai bater o pé e vai dizer: agora eu vou conseguir ler a palavra de Deus, agora eu vou conseguir orar ao Senhor. Porque é uma dificuldade para orar
que nós temos por causa da carne fortalecida. Chegou o tempo da gente enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Até a próxima segunda-feira, com a parte 2 deste discipulado, módulo, a luta da carne contra o espírito. Com carinho.